Gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 7 de junho de 2015, são 22 horas e 35 minutos. Gente, começa aí o plantão Trovoada do Tempo para falar como que a tendência, como deve ficar a tendência para os próximos dias em relação às situações meteorológicas no Rio de Janeiro. A gente pode até falar um pouco até em região, em macro região, ou seja, em âmbito Brasil, âmbito nacional, mas a gente dá um foco aqui para o Rio de Janeiro, obviamente. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo aqui no mapa uma situação de um bloqueio atmosférico. E por que está acontecendo esse bloqueio atmosférico? A gente está tendo o quê? No mapa, uma situação aqui de uma massa de ar muito seca, tá? Uma massa de ar de alta pressão atmosférica e seca. Embora ela está no oceano, ela está tendo um movimento anti-horário, ou seja, quando você tem uma massa de ar com movimento de ventos, nesse sentido, como você está vendo aqui, aqui no oceano, em tons aqui de amarelo, alaranjado, ela está girando, tá? Movimento anti-horário. Significa que nesse movimento anti-horário você tem o que? Um movimento de alta pressão atmosférica. E esse movimento de alta pressão atmosférica, ela consegue inibir, tá, a formação de nuvens. Aí você pode até perguntar, mas Alberto, mesmo na situação de elas estão no oceano, podendo até mesmo estar canalizando um pouco de umidade, isso é possível? Não, porque o movimento ele acontece em altos níveis de atmosfera, ou seja, tanto em superfície como também até mesmo em altas altitudes, como por exemplo 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, 10.000 metros, 10 quilômetros, ou seja, em altos níveis de atmosfera você tem um transporte, você não tem um transporte de umidade, ou seja, o movimento ele é assim, de cima para baixo. Então, desse movimento você não consegue ter o transporte de umidade. Só para lembrar, a gente só consegue ter realmente aquele desenvolvimento de nuvens verticais, como por exemplo cúmulos nimbus, CBs, quando você tem o que? O transporte de vento, ou seja, de baixo para cima, ou seja, você tem aquele movimento descendente, então de baixo para cima. E aí o que acontece? Você tem toda aquela movimentação de baixo para cima, conduzindo aquele transporte de umidade para cima, em altos níveis de atmosfera, tendo aquele desenvolvimento de nuvens verticais. Tanto é que vocês conseguem ver o desenvolvimento, ou seja, o transporte de umidade vai da superfície para altos níveis de atmosfera. Aí você consegue ter o desenvolvimento de nuvens, até mesmo de nuvens de chuva, que podem causar até mesmo tempestades. O que está acontecendo é isso. Vocês estão vendo aqui que no oceano está tendo aqui essa área de alta pressão atmosférica e ela consegue ir até parte aqui da região sudeste e do sul. E as frentes frias elas não conseguem avançar nem mesmo aqui para o território aqui da região sul do país. As frentes frias elas conseguem ter o quê? Elas conseguem vir até mesmo a região aqui da América do Sul, até mesmo a Argentina, mas elas são desviadas em direção ao alto mar. Repare que a gente tem aqui em 1041, isso aqui é um núcleo de alta pressão atmosférica, sendo que esse núcleo de alta pressão atmosférica ele não consegue avançar para a América do Sul, até podendo causar até mesmo uma mudança muito significativa de condições meteorológicas aqui na América do Sul. Se esse centro de alta pressão atmosférica em torno de 1040 hectopascais consegue avançar aqui para a região da Argentina e para o sul-sudeste do país, esse centro conseguiria fazer o que? Com a temperatura baixasse muito, podendo até mesmo causar, muita gente pode até se lembrar, daquela onda de frio de 2013, tá? Naquela época de junho e julho de 2013, que a gente teve realmente muito frio, até mesmo no Rio de Janeiro tivemos temperaturas máximas em torno de 16, 17 graus. Então a gente teria realmente um frio muito intenso e até a possibilidade de neve até em regiões como o sul do país. Mas voltando ao foco aqui em 2015, a gente deve ter pelo menos
aqui nos próximos dias, até pelo menos na próxima quarta-feira, é essa massa de ar quente ainda dando muito trabalho aqui na região sul, perdão, na região sudeste e até mesmo em parte da região sul. O que está sendo previsto para os próximos dias é a chegada aí de um sistema frontal que inicia uma frente fria que vai poder aí causar o rompimento dessa massa de ar seco que está aqui na região sudeste e parte da região sul. Essa frente fria deve estar avançando. Vou tentar aqui avançar um pouco mais o mapa. Ela deve estar avançando aqui a partir de quinta-feira, tá? No extremo sul aqui da região sul, tá? E aí, a partir de sexta-feira, ela já consegue ter aí uma mudança de tempo aqui na região sudeste entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tinha feito uma previsão, uma projeção há 10 dias atrás, ou seja, acho que umas 2 semanas, uns 10 dias atrás, mais ou menos, 7 dias, não me lembro qual foi o plantão, que eu tinha falado que teríamos a condição de mudança de tempo para o Dia dos Namorados, ou seja, teríamos aí a partir de quarta e quinta-feira para o Rio de Janeiro e possivelmente até frio para o Dia dos Namorados. O que, na verdade, não está descartado é a questão da mudança do tempo. Mas o que está descartado é aquele frio intenso que eu estava vendo em projeções dentro de projeções de 7 a 10 dias. Então, o que a gente deve ter, pelo menos, aí, em relação aos próximos dias, é realmente até a quarta-feira, aí, pelo menos na região sudeste, inclusive do Rio de Janeiro, é uma situação de uma pressão atmosférica muito alta, tá? Uma massa de ar seco atuando aqui na região sudeste, inclusive do Rio de Janeiro, causando muito calor, temperaturas atingidas aí entre amanhã, segunda-feira e quarta-feira, em torno dos seus 34, 35, até mesmo 36 graus, em algumas áreas que pode atingir essa temperatura. E a madrugada, ela dando aquela baixada de temperatura, pode ser até que não abaixe de uma forma geral em todo o Rio de Janeiro. Porém, a gente deve ter o quê? Praticamente uma situação de subsidência de ar em que você tem uma perda muito forte, de temperatura, causando aquela amplitude térmica, ou seja, temperaturas mais altas com as temperaturas mais baixas. Então, a gente deve ter aí uma subsidência de ar, causando perda muito rápida aí, de calor na atmosfera, e realmente algumas áreas como Alta Boa Vista, algumas regiões até um pouco mais escampadas, que a gente fala, caso Vila Militar, uma parte das regiões da Zona Oeste, até Baixada Fluminense, podemos ter temperaturas aí bem abaixo dos 20 graus, ou seja, entre 15 a 20 graus. Então, muito cuidado, porque a gente deve ter essa situação aí de amplitude térmica aí até a próxima quarta-feira, e a umidade do ar, relativa do ar, a URA, ela deixando aí todos os 20% até 40% em algumas áreas aqui do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Então, muito líquido, a gente tem que realmente beber, porque as horas de temperatura mais elevada do dia, praticamente entre 11 da manhã até pelo menos as 4 horas da tarde, beber muito líquido, porque a situação realmente ela é de atenção, tá certo? Então, pelo menos até quarta-feira está mantido esse tempo bom. Quem quiser aproveitar a praia vai ser ideal, sem problema nenhum, sem riscos de mudança de tempo. Agora, para quinta-feira, a gente já começa a ter aí uma possibilidade de mudança de tempo, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui com o Plantão Trovoada do Tempo. Espero que vocês tenham gostado um pouco das explicações que eu tenho passado a vocês. Se não ficou algo claro, eu peço que vocês, abaixo da postagem, na minha linha do tempo desse vídeo, que vocês aí perguntem alguma coisa, algum questionamento que não ficou entendido, que não ficou visto no vídeo, que vocês aí, de alguma forma, vocês repassem a mim para poder responder a vocês, tá certo? Então, o próximo plantão Trovoada do Tempo será na próxima quarta-feira, no dia 10 de junho, no horário, aquele mesmo horário, das 21 horas e 30 minutos, no máximo até as 22 horas e 30 minutos. Gente, uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Tchau, tchau.